Olá, gente! Vocês já me conhecem, eu sou a Emília, uma personagem criada pelo Monteiro Lobato. Eu já dei aula para vocês na última APC da professora Alessandra, que eu falei das classes gramaticais, artigos e numerais. A professora até pegou um conto de um livro meu. Na verdade, o livro foi escrito por Monteiro Lobato, a personagem principal que sou eu. Que eu fui para o País da Gramática. O nome do livro é Emília no País da Gramática. O nome do conto que a professora colocou lá na APC é Artigos e Numerais, que são 2 das 10 classes gramaticais. Nós temos 10, a professora pegou um conto que fala de 2, de artigos e de numerais. Quando eu fui para o País da Gramática com os meus amigos, nós conhecemos as paroxítonas, as proparoxítonas, as oxítonas, nós conhecemos os fonemas, as letras, as consoantes. A gente conheceu também as classes gramaticais. Então, o conto que a professora colocou na APC de vocês é o conto 7º do livro Emília no País da Gramática. Eu vou ler para vocês hoje o conto 1º da Emília no País da Gramática. Como que começou toda essa aventura comigo e com os meus amigos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos lá. A professora me deu aqui um Kindle. Um Kindle parece um tablet, mas é um objeto que é possível a gente colocar aqui dentro muitos livros. Um dos livros que a professora tem aqui, ó, é Emília no País da Gramática. Esse daqui é o conto número 1, o primeiro do livro Emília no País da Gramática. Lembrando que a professora não colocou esse na APC de vocês. O que ela colocou é Artigos e Numerais, que é desse livro, mas é o 7º conto. A Emília já estava há um tempo, né? Eu e meus amigos já estávamos um tempinho no País da Gramática quando a gente chegou para conhecer os artigos e os numerais. Então vamos lá. Uma ideia da senhora Emília, no livro Emília no País da Gramática, escrito por Monteiro Lobato. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Maçada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa chateação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não e não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo. Quando as aulas se reabrirem, um bocadinho só, vamos, meia hora por dia. Sobra ainda 23h30 para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico. Mas afinal, cedeu, e todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora a tal gramática, até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, de tongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições. E ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela, um dia depois de terminada a lição, porque em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no País da Gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe. Nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, personagem que aparece pela primeira vez no livro Caçadas de Pedrinho, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos, montados nele. Topa! Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia, com palmas e pinotes de alegria, e saiu correndo para convidar Narizinho e Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas. Não deu pinotes, foi porque estava na cozinha de peneira ao colo, ajudando tia Anastácia a escolher feijão. E onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandessíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É exatamente o cascão gramatical, asneirou Emília.
que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava em um trote duro igual sua casca. Trotou, trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andam voando aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Esses zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. Boca. A, E, I, O, U. São os sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou quando você diz O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Usam apenas para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais. Entendeu? O ar continuava cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha no ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são os velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o Narizinho. É mesmo. Estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina. Você está apenas distinguindo os sons das letras do alfabeto. Corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado! Exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega dos sons invisíveis, gritou a menina. Toca para diante. Quero entrar logo no tal país da gramática. Nele já estamos, disse o paquiderme. Esse país principia justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar é que são representados por letras. Fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras. As tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Reparem que entre as letras, há 5 que governam todas as outras. São as senhoras vogais. 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam como vogai adiante ou atrás. Só soam como uma vogal, ou adiante ou atrás. Ou adiante ou atrás. Pegue as 18 consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Misture agora as consoantes com uma vogal. Com A, como A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as 18 consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de palavras. Nisto, dobraram uma curva do caminho e avistaram ao longe o casario de uma cidade. Na mesma direção, mais para além, viam-se as outras cidades do mesmo tipo. Que tantas cidades são aquelas, Quindim? Perguntou Emília. Todos olharam para a boneca, franzindo a testa. Quindim? Não havia ali ninguém com semelhante nome. Quindim, explicou Emília, é o nome que resolvi botar no rinoceronte. Mas que relação é entre o nome Quindim, tão mimoso, e um paquiderme cascudo destes? Perguntou o menino, ainda surpreso. A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra Pedro. Isto é, nenhuma. Nome é nome. Não precisa ter relação com o nomado. Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Hilda ou Cunegundes. Quindim. Como sempre fui a botadeira de nomes lá do sítio. Resolvo batizar o rinoceronte assim. E pronto. Vamos, Quindim! Explique-nos que cidades são aquelas. O rinoceronte olhou e disse. São as cidades do país da gramática.
A que está mais perto chama-se Portugália e é onde moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. Que grande que é! Exclamou o Narizinho. Anglópolis é a maior de todas, disse Quindim. Moram lá mais de 500 mil palavras. E Portugália, que população de palavras tem? Menos de metade. Aí, umas 200 e tantas mil, contando tudo. E aquela esquerda, Galópolis, a cidade das palavras francesas. A outra é Castelópolis, a cidade das palavras espanholas. A outra é Italópolis, onde todas as palavras são italianas. E aquela bem lá no fundo, toda escangalhada, com jeito de cemitério, são os escombros de uma cidade que já foi muito importante, a cidade das palavras latinas. Mas o mundo foi mudando e as palavras latinas emigraram dessa cidade velha para outras cidades novas que foram surgindo. Hoje, a cidade das palavras latinas está completamente morta. Não passa de um montão de velharias. Perto dela ficam as ruínas da outra cidade célebre do tempo antigo, a cidade das velhas palavras gregas. Também não passava agora do montão de cacos veneráveis. Puseram-se a caminho. À medida que se aproximavam da primeira cidade, viram que os sons já não zumbiam soltos no ar, como antes, mas sim ligados entre si. Que mudança foi essa? Perguntou a menina. São os sons estão começando a juntar-se em sílabas. Depois, as sílabas descem e vão ocupar um bairro da cidade. O que quer dizer sílaba? Perguntou a boneca. Quer dizer um grupinho de sons, um grupinho ajeitado, um grupinho de amigos que gostam de andar sempre juntos. O G, o R e o A, por exemplo, gostam de formar a sílaba gra, que entre muitas palavras, graça, gravata, gramática, exemplificou Pedrinho. Isso mesmo, aprovou o Quindim. Também o M e o U gostam de formar a sílaba mu, que entre muitas palavras, muro, mudo, mudança, sugeriu a menina. Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais emproada e importante que as outras pelo fato de ser depositária do acento tônico. Essa sílaba chama-se atônica. O mesmo nome da mãe de Pedrinho, observou Emília, arregalando os olhos. Não, boba. Mamãe chama-se tônica e o rinoceronte está falando da sílaba tônica. Tônica. Perfeitamente, confirmou o Quindinho. No nome de Dona Tônica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é o to. E na palavra Pedrinho, qual que é a sílaba tônica? Dri, responderam todos ao um tempo. Isso mesmo. Mas os senhores gramáticos são sujeitos amigos de nomenclaturas rebartativas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por isso dividem as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, conforme trazem acento tônico na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Nossa Senhora, que luxo asiático! Exclamou Emília. Bastava dizer que o tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima, dava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. Proparoxítona, só mesmo dando um gato morto em cima até o rinoceronte miar. E mais ainda, disse Quindim, as pobres palavras que têm a desgraça de ter o acento na antepenúltima sílaba, quando não são xingadas de proparoxítonas, são xingadas de esdrúxulas. As palavras áspero, espírito, rícino, varíola e etc. são esdrúxulas. Esdrúxulas? Repetiu Emília. Eu pensei que esdrúxulas quisesse dizer esquisito. E pensou certo, confirmou o rinoceronte. Como na língua portuguesa, as palavras com acento na antepenúltima sílaba não são muitas, são poucas, elas formam esquisitice. E por isso são chamadas de proparoxítonas ou esdrúxulas. E assim conversando,
o bandinho chegou aos subúrbios da cidade habitada pelas palavras portuguesas e brasileiras. E assim termina esse conto, o conto número 1 do livro Emília no País da Gramática. Vocês viram que aqui eles conhecem as vogais, a, e, o, u, conhecem novamente as paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas, porque eles já estavam estudando, então já conheciam um pouco, né? Conhece o acento tônico, que é o acento forte, lembrando que o acento tônico é acento gráfico, né? Acento tônico é acento forte, toda palavra tem acento, ou é gráfico ou é prosódico, a professora já trabalhou. E cuidado, o a, o, o as e o os são artigos quando acompanham substantivos. E a gente tem o a, e, o u como vogal para formar as palavras junto com as consoantes. São diferentes aí, tá? Esse foi o primeiro conto do livro Emília no País da Gramática. Beijo para vocês, até o próximo.